Fala galerinha, estamos aqui então para resolução de mais um exercício de pórtico, tá? Esse pórtico aqui foi encomendado, a resolução dele, certo? Então espero que ajude o pessoal que esteja precisando dele. Nesse pórtico, o principal objetivo, nesse exercício aliás, é determinar o deslocamento vertical daquele ponto C ali, certo? Para isso nós vamos então primeiro determinar os esforços internos da estrutura, para depois aplicar o princípio dos trabalhos virtuais e calcular então esse deslocamento no ponto C. Ok? Vamos dar uma olhada então aqui. Nós podemos simplesmente calcular as reações dos as equações dos esforços internos, uma vez que esse pórtico a gente poderia classificar ele como engastado. Então nós poderíamos começar aqui, aqui e calcular nessa barra do ponto B até o ponto D os esforços internos provocados por essas cargas. As reações elas serviriam para nós somente para a gente conferir se as equações estão batendo. Então eu vou mesmo assim fazer as reações, mesmo nesse exemplo específico, elas não sendo necessárias para o cálculo dos esforços internos, tá? Vou lembrar, para esse exemplo específico, quando a gente tem uma estrutura que não é engastada, tá? Que não tem esse vínculo de terceiro gênero, a gente sempre vai precisar das reações para calcular os esforços internos. Isso é uma especificidade desse problema aqui. Ok? Então vamos lá, nossas reações aqui no ponto D. A gente tem três equações de equilíbrio, a gente tem três incógnitas, a gente consegue resolver esse problema com essas três equações aqui, ó. Somatório dos momentos em relação ao ponto D, isso aqui é igual a zero. O que nós temos fazendo momento em relação a esse ponto D? Essa carga de 12, podem ver aqui ó, pela regra da mão direita que ela está gerando um momento positivo. Então, 12,5 que multiplica 4 metros, que é a distância. Nós temos essa carga de 10, também positiva, né? A carga é 10 vezes 4 metros, tá? Isso aqui é o valor da carga. Por ser distribuída, a gente tem que multiplicar pelo comprimento dela. Então, 10 vezes 4 é o valor da carga. O braço é a metade. A gente poderia dizer que essa carga de 40 está concentrada nesse ponto aqui. 40 vezes 2 metros. Beleza? Nós temos essa carga distribuída de 30. Podem ver que ela não obedece mais à regra da mão direita, portanto, nós temos um momento negativo. Menos 30, que multiplica agora são 5 metros, certo? Aqui. Então, isso estaria aqui. 30 vezes 5, nós teríamos 150 kN, vezes metade dos 5, 2,5 metros, menos a carga de 10 concentrada, né? 10,5, que multiplica o total aqui, 5 metros. E nós temos essa carga distribuída de 20 ainda aqui. Podem ver que ela também é negativa, né? Menos 20, que multiplica, o comprimento total é 6. Tá? Então a gente poderia dizer que ela está concentrada aqui, uma força de 20 vezes 6, 120 kN, a 3 metros. Lembrem-se, pessoal, sempre que a gente tem aqui nossas reações, MA, nossa vertical do ponto A e nossa horizontal do ponto A. São nossas três reações num vínculo de terceiro gênero. Então aqui dentro, ó, continua ou permanece, aparece esse MA. A soma de todos esses termos igual a zero. Portanto, esse nosso momento aqui, ele é igual a 657,5 kN vezes metro. Ok? Esse é o valor da nossa reação MA, que eu representei aqui em verde. Como eu achei um sinal positivo aqui, significa que esse sentido da seta que eu admiti aqui está correto. Somatório das forças na direção Y, isso aqui é igual a zero. Então, todas as forças verticais que a gente tem, o que a gente tem? Menos 12,5, que é essa carga distribuída. Nós temos o menos 40 dessa carga aqui concentrada, menos 150 dessa concentrada,
menos 10,5 dessa carga concentrada, e nós temos mais o VA. Isso aqui é igual a zero. Com isso, o nosso VA ele vai ser igual a 213 quilonewtons. Nossa terceira equação, somatório das forças na direção x, isso aqui é igual a zero, tá? Então nós temos a força de 20 vezes 6, que é o nosso 120, positivo, mais a nossa força HA, isso aqui é igual a zero. Com isso a gente sabe que a nossa HA é igual a menos 120 kN. Vejam que aqui a gente achou um sinal negativo. Esse sinal negativo significa que essa força aqui, ó, que foi uma admissão, a gente não sabe o sentido correto dela, a gente chutou para a direita, tá? Então esse menos significa que a gente chutou errado. Ele é uma força no sentido contrário. Certo, pessoal? Feitas as reações, agora nós vamos começar o cálculo dos esforços internos. Vamos lá. A gente precisa dividir isso aqui em seções, tá? E quais são as seções que a gente vai admitir aqui, ó? De A até B, uma seção, nossa seção 1, vamos chamar. De B até C, uma seção 2. E de B até D, nossa seção 3. Para a gente determinar quais são as seções, a gente não pode pensar nessa carga distribuída aqui como uma força concentrada. Isso aqui é só para o cálculo das reações. Então agora a gente esquece que essas cargas estariam concentradas aqui. O que vai determinar para nós as seções é o seguinte: o início e o final de uma barra. Se a gente tivesse uma carga concentrada no meio dessas barras aqui, a gente também estaria criando uma nova seção, ok? Então vejam aqui, ó, de A até B nós temos uma carga distribuída que é constante em toda a barra. Não tem por que a gente criar duas seções. De B até C é a mesma coisa, certo? Não tem nenhuma carga concentrada para a gente calcular duas seções nessa barra aqui. E mesma coisa vai acontecer aqui do ponto B até o ponto D, somente uma seção. Vejam que as cargas concentradas estão nas pontas, nas extremidades das barras. Isso para nós não vai gerar duas seções, porque a gente não tem uma seção antes dessa carga ou depois dessa carga aqui, por exemplo. Certo, pessoal? Então vamos passar agora para o cálculo dos nossos esforços internos. Vamos lá, ó. Nossa seção 1, ela vale do ponto 0, que a gente vai considerar aqui nesse ponto A, até o ponto 4 metros, que é nesse ponto B aqui. Então ela vale de 0 até 4 metros. Vamos fazer um diagramazinho aqui de corpo livre. Tá? Então a gente cortou essa barra em qualquer ponto aqui entre A e B. A gente vai ter aqui de carga a carga distribuída de 10 kN. Lembrando, pessoal, quando a gente está na seção, a carga que a gente está considerando nela não pode ser concentrada, tá? A gente tem que considerar ela distribuída mesmo, como ela é. Eu só posso considerar ela concentrada depois que eu passar dessa seção aqui. Quando eu estiver aqui na seção 2, eu posso considerar essa carga de 10 como sendo uma carga distribuída. Nossa convenção de sinais, então, diz que os nossos esforços internos são esses aqui, ó. Cortante, uma canetinha atrapalhando a gente aí, né? Cortante, então, aqui. Nosso momento e nossa normal. Esses são os três esforços internos. Somatório dos momentos em relação ao ponto que a gente cortou, ou seja, esse aqui é o ponto que a gente cortou, esse comprimento aqui é x. Tá? É um comprimento qualquer, a gente não sabe qual que é o comprimento. É para um ponto genérico que a gente quer saber os esforços internos. Então vamos lá. O que a gente tem? Positivo, 12,5 que multiplica o x, mais essa carga de 10 é 10 que multiplica x. Como eu fiz aqui, ó, 10 vezes 4, porque eu sabia o comprimento, agora o comprimento é x, que vai multiplicar o quê? Isso aqui não é o comprimento dividido por 2? Se meu comprimento é x, nesse caso aqui, meu comprimento dividido por 2 é x sobre 2. Mais o momento fletor, isso aqui é igual a zero. Nosso momento, portanto,
ele é igual a menos 5x ao quadrado menos 12,5x. Isso na seção 1, tá? Continuando na seção 1 aqui, somatório das forças na direção x igual a zero, nossa normal igual a zero, tá? Então não temos nada de força na direção normal aqui. Somatório das forças na direção y igual a zero, menos 12,5 menos 10 que multiplica x da carga distribuída, menos a cortante, isso aqui é igual a zero. Nossa cortante é igual a menos 10x menos 12,5. Lembrando, tá, que quando eu faço esse meu corte aqui, dessa maneira que eu fiz, sempre eu vou ter minha cortante sendo igual à derivada do momento, ó. 2 vezes 5, 10, 12,5 vezes 1, 12,5, ok? Então estaria certo aqui essas nossas duas equações. Vamos lá, seção 2. Deixa eu separar aqui um pouquinho para a gente ver se nós conseguimos manter uma página só para todas as nossas equações. A nossa seção 2, então, vale. Vamos considerar 0 aqui no ponto C e 5 metros aqui no ponto B. Então, de 0 menor ou igual a x, menor ou igual a 5. Nosso corte agora é ao contrário. Ou seja, eu estou cortando e estou mantendo aqui, ó, uma carga de 10,5, uma carga distribuída de 30 e meus esforços internos para esse corte aqui é cortante, momento fletor e normal. Vejam, ó, nosso momento fletor que era anti-horário virou horário, a cortante que era negativa virou positiva e a normal que era positiva também virou negativa. A gente tem que tomar cuidado, tem um videozinho aí no canal só sobre essas convenções, tá? Tanto das reações quanto dos esforços internos, quais são as convenções que eu adoto, ok? Então deem uma assistida lá para quem está com dúvida nisso. E nós temos que fazer nosso somatório de novo. Somatório dos momentos em relação ao ponto que eu cortei igual a zero. O ponto de corte está aqui. E com isso nós temos aqui, ó, menos um momento. Agora ele é negativo, ó, regra da mão direita, um momento negativo. Menos 30 que multiplica x sobre 2, menos 10,5 que multiplica x, isso aqui é igual a zero. Nosso momento igual a menos 15x ao quadrado, menos 10,5x. Essa é a equação do nosso momento. Somatório das forças na direção x igual a zero, nossa normal igual a zero. E somatório das forças na direção y igual a zero, nós temos mais a cortante, menos 30 vezes x, menos 10,5, isso aqui é igual a zero. Nossa cortante, portanto, é igual a 30x mais 10,5, ok? Então terminamos nossa segunda sessão. Vamos fazer nossa terceira e temos aqui então a finalização do nosso exercício, tá? Essa é a última sessão. Desculpem, não é a finalização do exercício. A gente termina essa primeira etapa, que é a determinação dos esforços internos. Depois a gente precisa fazer o princípio dos trabalhos virtuais e aplicar aqui dentro, ver o que está acontecendo. Então, nossa seção 3 vale de 0 até o ponto 6 metros, tá? Eu vou considerar agora isso aqui subindo, tá? Então eu vou vindo do ponto D pro ponto B para a gente ver como é que ficam essas reações aqui, ó. Só vamos esclarecer uma coisinha aqui, ó. Aqui, meu x eu considerei crescendo nesse sentido aqui. E nessa primeira seção, meu x eu considerei crescendo nesse sentido aqui. Essa diferença de sentido que gerou essa variação aqui, ó, na minha convenção de sinais. Isso fica bem claro no videozinho sobre as convenções de sinais. Então, como eu falei, nós vamos fazer de baixo para cima. Então, eu tenho aqui minha barra e eu tenho todas as minhas reações aqui, ó. Quais seriam minhas reações? A vertical A, 213, a horizontal A,
120 e o nosso momento do ponto A 657,5. A gente não pode esquecer que a gente tem uma carga distribuída aqui. Isso é comum esquecer, pessoal. Não pode esquecer nenhuma das cargas atuando na barra, tá? Não dá para deixar fora. Vai dar totalmente errado o somatório de vocês. Então, pensando ainda na nossa convenção de sinais daquele vídeo, nós temos cortante, momento e a normal saindo da barra, tá? Ficou difícil de ver aqui, né? Tá? Então, ó, eu vou fazer do lado aqui, ó. Cortante tá nesse sentido, normal tá apontando para cima e nosso momento tá no anti-horário. Essa é a convenção que tá meio apagada aqui. Então vamos lá, somatório das forças na direção x igual a zero, tá? Não importa por qual a gente começa. Nós temos cortante, que é positiva, mais 20 que multiplica x, menos o 120, isso aqui é igual a zero. Nossa cortante é igual a menos 20x mais 120. Ok? Somatório das forças na direção y igual a zero. Nós temos a normal mais 213, isso aqui é igual a zero. Ó. Normal que está aqui, botei para cima, mais a força vertical A, que está aqui. Nós temos que a nossa normal é igual a menos 213 kN. E por último, nosso somatório dos momentos em relação ao ponto de corte é igual a zero. Lembrando que o ponto de corte está aqui em cima, né? Então nós temos o seguinte. Nós temos um momento positivo mais 657,5 positivo também, mais 30 que multiplica x sobre 2 da carga concentrada. Errei aqui, não é 30, é 20, tá, pessoal? Vejam que eu botei 20 aqui, esqueci, tá? 30 é nessa barra ABC, tem que tomar atenção para não errar esse tipo de coisinha. Menos 120 que multiplica x dessa carga aqui. Tudo isso é igual a zero, tá? Com isso, nosso momento é igual a menos 10x ao quadrado mais 120x menos 657,5. Certo, pessoal? Esses são nossos esforços internos, portanto, tá? Nas nossas 3 sessões. Eu quero falar só mais uma coisinha que é referente aos cortes que eu estou fazendo nessas sessões. Um cuidado que eu acho importante a gente ressaltar aqui, tá? É o seguinte, ó. Sempre que eu cortar a minha sessão, certo? Que nem eu cortei aqui, cortei aqui, cortei aqui, eu tenho que me certificar que eu estou cortando essa seção essa estrutura somente uma vez, tá? Então assim, ó, eu vou pegar uma outra folha para tentar exemplificar para vocês o que acontece às vezes e que gera um erro enorme, tá? E um erro que não é mais corrigível nas nossas estruturas. Então vamos dar uma olhada aqui nessa folha aqui, ó, tá? Então, ó, nossa estrutura é isso aqui, ok? Por exemplo, se vocês quisessem fazer essa barra BC aqui, BD, tá? Com o X crescendo nesse sentido. O corte correto é este aqui, ó. Cortou aqui, então nossa convenção de esforços, teríamos momento, normal e a nossa cortante, tá? Esse aqui seria o nosso corte correto. O que acontece às vezes que prejudica, que elimina a possibilidade de acertar? É a pessoa fazer só isso aqui, ó. Isso aqui, tá? E botar nossos momentos, nossa normal e nossa cortante. Vejam, pessoal, o que eu digo, ó. Aqui eu fiz somente um corte na minha estrutura. Eu cortei ela aqui, ó. Eu cortei ela mais ou menos aqui. Nesse ponto aqui, o que eu fiz? Eu cortei aqui e cortei aqui. Não podemos nunca fazer isso, tá? Há uma maneira de se corrigir isso aqui
mas eu acho que não vale nem a pena a gente entrar no mérito agora, tá? Mas enfim, sempre, somente podemos cortar a estrutura em uma barra só, tá? Não podemos fazer 2 cortes como eu exemplifiquei aqui. Por quê? Se eu fizer isso, os efeitos das cargas nessa barra e nessa barra vão estar sendo desprezados nesse ponto aqui. Portanto, a gente não pode cortar em 2 pontos. Certo, pessoal? Então, no próximo vídeo a gente vai calcular o deslocamento desse ponto C vertical, tá? Baseado nessas equações que nós descobrimos aqui dentro, certo? Vamos calcular pelo princípio dos trabalhos virtuais e responder então o que o nosso amigo solicitou aí via e-mail para mim. Pessoal, espero que o vídeo tenha ajudado. Dúvidas, sugestões, por favor, comentem aí à vontade, me mandem e-mail, tem no canal, tá? Subscrevam o canal, deem um like no vídeo aí que ajuda a gente a divulgar esse trabalho que a gente está fazendo, certo, pessoal? Valeu, até mais.